Olha só, existem algumas coisas que nós precisamos analisar e pensar. E talvez o meu pensamento ele condiz com o seu pensamento ou não, né? Eu penso que nós vivemos uma época, uma geração onde nós somos impedidos de pensar, de raciocinar, de colocar para fora aquilo que nós imaginamos como com um senso de melhorarmos, porque as pessoas hoje, elas entraram numa discussão, seja ela ideológica, filosófica, religiosa, política, seja qual for, aonde as pessoas começaram a discutir as pessoas e não as ideias. Quando nós discutimos as ideias, a gente cresce, a gente melhora, a gente amadurece, as coisas evoluem. E hoje nós vivemos um ciclo onde nós nos baseamos muito por aquilo que dá errado, por aquilo que não dá certo. Nós temos muita dificuldade de fazermos acontecer, de realizar, porque nós olhamos, na grande maioria das vezes, por aquilo que está dando errado. Às vezes você olha para um casamento que não deu certo e você acha que o seu casamento também não vai dar certo. Diga lá, senhora. Eu não, meu amor. Às vezes você olha para um trabalho que não deu certo, para uma empresa, e acha que a sua também não vai dar certo. Às vezes você olha para um projeto que um amigo fez e não deu certo, e você acha que também o seu não vai dar certo. Então, a grande maioria das pessoas, eu acredito que você há de convir comigo, que nós nos baseamos por aquilo que dá errado. Às vezes você olha uma notícia ruim na TV e aquilo lhe incomoda durante muito tempo. Às vezes você vê algo negativo e aquilo lhe traz um transtorno ruim durante muito tempo. E eu penso que nós devemos olhar para aquilo que dá certo. Nós temos dificuldade de falar, de compartilhar, de anunciar aquilo que deu certo. Nós estamos vivendo uma pandemia. Quantas pessoas talvez nós anunciamos ou falamos que infelizmente não venceu o Covid? E quantas pessoas nós anunciamos e falamos que conseguiu vencer o Covid? Nós temos a maior facilidade de olhar para os números dos que infelizmente vieram a óbito, dos que não conseguiram vencer. Mas nós temos dificuldade de falar daqueles que conseguiram vencer. Então nós vemos esse tipo de sociedade, nós passamos por esse tipo de situação. E quando nós falamos de dar certo e não dar certo, cara, não tem como saber se vai dar certo alguma coisa. Eu sempre digo que o ciclo ele é um só. Qual é o ciclo, Elis? O ciclo ele é um só, você testa, você erra, você aprende, você evolui e você ensina. O ciclo é esse. Não tem como saber se uma coisa vai dar certo se você não tiver coragem de testar. E aí nós voltamos àquela situação. Se você não testa, você é medroso. A sociedade coloca isso. Se você testa, as pessoas dizem que você é louco. Você é louco. Se você testa, você erra e dá errado, as pessoas lhe criticam, falam mal. Mas se dá certo, as pessoas lhe aplaudem. Você é venerado. Você é o cara. Você recebe os tapinhas nas costas. É essa sociedade que nós vivemos. É com esse tipo de gente que nós nos deparamos todos os dias. Então, se nós formos deixar para fazer alguma coisa preocupado com a opinião de quem não produz nada, nós não vamos produzir nada realmente. Porque a grande maioria das pessoas que criticam e que dizem alguma coisa, elas nunca produziram nada, elas nunca fizeram nada, elas não são exemplo de nada. E às vezes nós nos deparamos, estamos preocupados com esse tipo de pessoas. A sabedoria, eu gosto de dizer que ela habita em alguns lugares. Ela habita nos conselhos, ela habita no silêncio, ela habita na prudência, ela habita na espiritualidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A prudência, ela te ajuda a calcular as decisões que você vai tomar. O silêncio, você observa, você escuta. Mas nos conselhos a Bíblia diz que
nos conselhos, na multidão de conselheiros, há êxito. Há êxito quando você ouve os conselhos. Não é ouvir qualquer pessoa, não é ouvir a opinião alheia, não é ouvir qualquer um, mas é ouvir as pessoas corretas, as pessoas que você sabe que você precisa ouvir. Então, o recado que eu tenho para dizer para você, não se preocupa não. O meu sucesso, o seu sucesso não depende da avaliação das outras pessoas, depende de mim e de você. Não depende de nós. Depende de mim e de você. Não depende da opinião alheia. O que é sucesso para alguns? Tem você, vai desfiado. Tenho. Valeu.